Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Simétrico Talks. Eu sou o Tom Pires e hoje estamos aqui com alguém que eu conheço há já algum tempo. Ela faz muitas coisas, sempre está presente em muitas coisas que eu acompanho. E hoje está aqui para falar sobre si, sobre seus projetos, sobre aquilo que faz. Então estejam aqui no vídeo, subscrevam o canal, que será uma conversa muito boa. Assim, em jeito de princípio, de começo, a nossa primeira pergunta é sempre quem é a Carmen? Como é que a Carmen entra? É difícil falar naquilo que faz porque faz muita coisa, mas quem é a Carmen? Olá, Telmo, e olá também a toda a audiência do canal Simétrico Talks. Muito obrigada pelo convite. Como disseste, faço muita coisa que às vezes eu nem tenho noção em que coisas o meu nome foi parar, mas eu sou profissionalmente uma gestora de projetos. Sou bengalense, se é algo que eu gosto que todo mundo saiba sobre mim. Eu gosto muito de ter nascido em Bengala, gosto de ser bengalense, com todos os defeitos e qualidades que nos atribuem. Eu comecei a minha carreira a fazer trabalho social em direitos humanos. Nasci em Benguela, mas vivi um tempo da minha infância no Cunene, e foi no Cunene onde dei os primeiros passos no escutismo, e o escutismo foi uma escola para mim de liderança e para a vida. Muitas das coisas que implemento até os dias de hoje aprendi lá, e foi lá onde tive o primeiro contato com o trabalho voluntário e a trabalhar com a comunidade. Depois disso volto a viver em Benguela para fazer o ensino médio, e aí continuei envolvida em projetos sociais. Em 2019, quando eu já estava no terceiro ano da universidade, ganho uma bolsa do programa YALI, vou para a África do Sul, conheço líderes moçambicanos, nós éramos 70 angolanos, 69 angolanos e 70 moçambicanos. Quando eu conheço os moçambicanos e os projetos que eles tinham, eu fiquei deslumbrada com as coisas que eles estavam a fazer, e aí eu percebi que eu queria mudar o mundo, que eu não queria nada ser professora de literatura, eu não queria muitas das coisas que eu tinha decidido para a minha vida. Eu queria mudar o mundo, queria viajar, com tudo pago, ser convidada para partilhar a minha expertise, e eu acho que foi essa virada de chave em 2019 que me trouxe até onde estou. Não sei onde eu estou, mas estou. E é isso, acho que isso é um pouco do que eu sou. Atualmente trabalho com consultoria e continuo a implementar projetos, os meus próprios e também os de outras pessoas, a ajudá-las aí a mobilizar e engajar a comunidade também. Antes de falarmos sobre quem é a Carmen atualmente, né? A Carmen do LinkedIn que as pessoas conhecem e de todos os projetos que está associada, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, porque é no fundo onde eu conheci também a Carmen, que é agitadores culturais. Como é que começa? Como é que foi essa fase da tua vida e como é que isso agregou para aquilo que é a Carmen hoje? Ok. Os agitadores culturais foram durante muito tempo o projeto da minha vida, e que impactou muito também na minha carreira, porque foram os primeiros passos profissionais como gestora de projetos. Começa com o facto de eu ter voltado do YALI em 2019, já com essa ideia. Eu voltei do YALI com uma síndrome de super-heroína. Para quem não conhece o YALI, foi uma iniciativa do governo americano em investir na próxima geração de líderes africanos. E eu regresso a Angola, só fiquei um mês na África do Sul. Regresso com uma síndrome de super-heroína. Agora eu já tenho todas as ferramentas, eu sei o que eu preciso para mudar o mundo, eu vou gerir projetos, não quero ser professora. E aí eu volto a Benguela e decido que eu queria começar a minha carreira com organizações não governamentais. E na altura eu tinha duas opções, né? Conversei com alguns amigos, algumas pessoas que já eram do setor das ONGs, e me deram duas opções. Uma, ir até ao escritório da ADRA, que é uma das maiores ONGs do país, e solicitar um estágio voluntário, e a outra que era enviar uma carta de intenção à Associação Munga, que é também uma das maiores ONGs do país, está baseada no Lubito. Na altura eu achei que não era ninguém na fila do pão para ir até o escritório da ADRA, pedir uma audiência com a diretora para solicitar o meu estágio voluntário. Decido mandar uma carta ao Munga, eles responderam, fui à entrevista, gostaram de mim, disseram: teu currículo não é para fazer estágio aqui, é para trabalhar. Okay. E foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego. E foi na mesma altura que eu já criticava um pouco da cena artística em Benguela.
eu achava que era tudo muito monótono, que estava a faltar alguma coisa. Então eu decido criar os agitadores culturais com pessoas que eu conhecia do Facebook para criarmos uma organização que nós pudéssemos organizar os eventos culturais do nosso jeito, com todas as coisas que nós gostaríamos que os eventos culturais tivessem. Então, no dia 28 de novembro, acho que de 2020, eu reúno essas pessoas, mandei mensagem a cada uma na Mediateca de Benguela e chamamos o movimento de maus agitadores culturais. Porque o termo mau em Angola significa excelência. Quando alguém é muito bom em alguma coisa, fulano é mau. Quando alguém é muito bom em alguma coisa, fulano é má. Então eu queria criar um movimento que já viesse com essa arrogância, com essa ideia de excelência. Não, se eles estão a fazer isso é porque eles estão mesmo maus, estão lixados. Então criamos um movimento e a principal arte que nós tínhamos dentro do movimento era spoken word. Nós tínhamos pelo menos 5 fazedores de spoken word no grupo. Eu própria sou pioneira do spoken word em Benguela, já acompanhava a cena artística luandense e via, não, acho que isso é fixe, podemos fazer aqui em Benguela também. Então começamos com projetos, eventos, reunindo pessoas de diferentes periferias de Benguela e eram eventos muito malucos, porque tinha gente a cantar mau, agitadores culturais, mau. E lá fomos, eu fui a diretora executiva até 2024, ganhamos um prêmio internacional de ativismo criativo em 2022 e os agitadores culturais, paralelamente com o trabalho que eu estava a fazer na Associação Umunga, deram-me ainda mais visibilidade, deram-me uma relevância muito grande na província de Benguela, tornaram-me uma voz muito ativa e a considerar lá. E a minha carreira começou nos agitadores culturais profissionalmente. Depois isso me catapultou para outras coisas, para colaborações depois com o Unicef, Banco Mundial. E um dos maiores legados que eu gosto de dizer dos agitadores culturais na minha vida é ter me permitido a descobrir talentos que eu tinha. E não falo de talentos artísticos ou culturais, mas o de organização de projetos, de design de projetos, de organização de eventos, de mobilização de pessoas, de gestão das redes sociais. E isso foi não só comigo, mas também com os outros membros da associação também. Que depois, com o tempo, alguns foram saindo e novas pessoas entraram. Nós começamos 13, depois éramos 9, depois voltamos a ser 13 e assim sucessivamente. Hoje em dia, cada um está a fazer outras coisas profissionalmente, mas é um legado que fica. Não digo que nós já encerramos os agitadores culturais, nós vamos voltar com as atividades eventualmente, mas no momento preferimos dar uma pausa para também conquistarmos outras coisas, realizarmos outros sonhos e depois no futuro voltarmos. Mas nós interagimos todos porque somos muito amigos até hoje. E qual é a principal dificuldade em fazer, em ter feito o trabalho que fizeram? Qual foi a principal dificuldade? Nós olhamos sempre na perspectiva luandense, né? Porque eu essencialmente sempre vivi aqui e sei basicamente as dificuldades que eu tenho aqui. Sei que algumas dificuldades são estruturais no próprio país, mas penso que também lá tem coisas específicas que se calhar são diferentes daqui. Queria saber qual era a principal dificuldade na altura. Visto que também a própria arte, como a Carmen frisou, não era muito difundida. Eu vou começar por uma dificuldade estrutural. Não sei se é comum em Luanda, mas em Benguela é muito difícil ter acesso a espaços. Mesmo que esses espaços não sejam públicos, sejam privados e tu tenhas que pagar por eles, às vezes nem com dinheiro tu consegues ter acesso a esses espaços, porque as regras de acesso e de uso desses espaços não são claras. Tu vais ter com o gestor do espaço e ele vai dizer não quero ativistas aqui, não quero esse tipo de atividade aqui, e não é vocês não podem fazer o vosso evento aqui nesse dia e nesse horário porque já vai ter essa atividade, é simplesmente não vos quero aqui. Então, essa foi desde quando começamos o nosso trabalho até decidirmos dar uma pausa, foi sempre a nossa maior dificuldade. Onde é que nós vamos realizar o evento? E as informações nunca eram claras, nunca eram explícitas. E já nos aconteceu de divulgarmos o banner oficial do evento e 1 ou 2 dias depois estarem a ligar para nós e dizerem que já não poderíamos realizar a atividade lá. Então, eu não diria que sofremos bloqueios por causa disso, mas foi um obstáculo grande.
Outra dificuldade, que foi também por muito tempo a nossa força, é a questão financeira. E digo nossa força porque nós tínhamos uma capacidade de mobilização das pessoas muito, muito, muito fácil, e porque também ao longo do nosso trabalho nós implementamos estratégias de economia criativa, que era do tipo, nós tínhamos fãs e seguidores de outras localidades de Angola a nos mandarem mensagem: não, gosto muito do vosso trabalho. Tudo bem, imagina que nós estamos a fazer um evento e o ingresso é 1000 kwanzas. Obrigada por gostares do nosso trabalho, não gostarias de apoiar 10 pessoas a participar do evento? Tudo bem que não estás aqui, mas tu podes pagar 10 mil e nós vamos nos responsabilizar por garantir que essas pessoas vão ao evento. Outra coisa que nós fazíamos era de criar pacotes. Quanto mais pessoas iam ao evento, menos pagavam pelo valor do ingresso. Nós também tínhamos uma política de doação permanente. Em qualquer momento que estivéssemos a organizar algum evento ou não, as pessoas podiam doar para a nossa atividade. Nós já chegamos a adquirir bens como projetor, cadeiras, tudo por causa do trabalho que estávamos a fazer, mas em algum momento foi exaustivo. E eu me lembro muito bem da última atividade que nós realizamos. Foi um dia em que nós fizemos uma competição de spoken word e no final nós tínhamos que arrumar o espaço, levar as cadeiras e não aparecia. Aqui em Luanda vocês chamam de cupapata. Okay. Mas aquilo para nós é caleluia. Tem uma amiga, tem uma colega na faculdade. Aquilo é caleluia. Mas para os luanenses fazia sempre questão de diferenciar. Então, nós carregávamos as nossas coisas e transportávamos para o local e depois para casa com uma caleluia. Não uma nossa fixa, mas tinha sempre alguém a passar e pagávamos e fazia isso. E naquele dia, quando terminamos a atividade, ficámos à procura por mais de 1 hora de alguém com uma caleluia e não apareceu. E a alternativa foi nós transportamos as cadeiras até a casa de um dos nossos membros da organização que vivia a uns 10 minutos dali. E nós íamos transportando as cadeiras, mas eu achei aquilo tão humilhante, que eu me lembro de ter dito à minha equipa: nós não vamos voltar a realizar nenhuma atividade sem no mínimo termos uma caleluia nossa. E se nós não vamos fazer nada para isso, não vamos fazer nenhuma campanha de angariação, sinceramente, eu não acho que nessa altura, e já era o nosso 5º ano, nós fizemos 5 anos no ano passado, eu disse, nessa altura eu não acho que nós temos mais alguma coisa a provar, fizemos a nossa parte, mas não acho que faz sentido. E depois tem aquela sensação de fazer o bem em Angola custa muito caro. Custa dinheiro, custa tempo, custa energia, custa a tua própria paciência. Nós começamos em 2021 o nosso processo de legalização enquanto uma organização sem fins lucrativos, que é um processo que até agora não está concluído porque os processos, mesmo a nível do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, não são claros. Então é muito exaustivo. E naquela altura eu achei, olha, não adianta isso que estamos a fazer. E eu acho que o nosso primeiro público-alvo devemos ser nós mesmos. E se vocês, enquanto organização, enquanto membros de um grupo, vocês não conseguem se ajudar, para mim não faz sentido estarmos a forçar a barra, ajudar outras pessoas. E foi assim que nós concluímos ou decidimos encerrar temporariamente esse capítulo, mas a questão financeira foi uma das maiores dificuldades, e não digo financeira, dinheiro como tal, mas financeira a nível de recursos, dinheiro para ter os recursos ou para adquirir os recursos. Depois Angola é um país muito estranho, que se tu colocas um preço caro, as pessoas vão dizer que é caro, e se tu fazes gratuito, as pessoas não vão aderir porque é gratuito. Não dá para entender necessariamente o que é que motiva as pessoas a fazer parte. E acesso ao espaço e recursos para implementar as coisas foram essencialmente as nossas maiores dificuldades. Agora, eu queria saber, né? Acho que todo mundo, tem muita gente que às vezes também se confunde. Qual é a diferença entre associativismo e ativismo? Parece que hoje em dia as pessoas né, têm muita dificuldade de perceber as duas palavras. E principalmente porque associam sempre o ativismo a uma coisa que nós sabemos o que é. Arruaceiros. Aos lombanos. Em Angola existem 2 organizações da sociedade civil. Tem a sociedade civil organizada, que são as instituições, associações, grupos juvenis que são mais socialmente aceitos e politicamente aceitos também. Depois tem a sociedade civil dos lompenos e dos arruaceiros e dos vândalos, que eu faço parte provavelmente, ou já fiz, não sei. Então, começando por associativismo, o associativismo está relacionado a fazeres parte de uma estrutura organizacional.
que pode ser uma organização da sociedade civil, como igreja, como um grupo de escuteiros, como um grupo da catequese, como um movimento juvenil, um movimento social, como o teu grupo da turma que organiza eventualmente eventos. Isso é associativismo. Nem todo ativista faz necessariamente parte de uma associação. Existem pessoas que, aliás, elas sozinhas são uma associação. Exemplo é o Fly Squad. Yeah. Não precisa ser são uma organização não governamental que visa fazer isso. Okay. Então, nem todas as pessoas que identificam causas pelas quais trabalhar, ou pelas quais ser voz, ou pelas quais advogar, fazem necessariamente parte de alguma organização. Muitas vezes são simplesmente pessoas preocupadas com aquilo, em ver aquilo resolvido. Então, tu não precisas de estar associado a algum grupo para ser ativista. E o ativista é aquela pessoa que não se cala diante de injustiças ou diante de determinadas situações que deviam ser ou direitos fundamentais garantidos pelo Estado ou direitos humanos também garantidos pelo Estado. E associado a isso eu gostaria de acrescentar um terceiro conceito, não só de associativismo ou de ativista, mas o também de advogados. Hoje em dia existem pessoas que são advogados sociais e que eu costumo dizer que ativismo sem advocacia é entretenimento. Uma coisa é tu identificares que há um buraco na estrada da tua rua ou que há uma vala que está aí a infectar ainda mais a tua comunidade ou o teu bairro com mosquitos e aumentar o índice de pessoas com paludismo. E outra coisa é fazer algo em relação a isso. Então, só falar no Facebook que o país está mal não é suficiente. Okay. Que eventualmente podes até ser considerado ativista ou um revu por causa disso, mas vai faltar advocacia a isso, porque se tu só fazes um post e para ti já está, tu estás só a nos entreter, vai ser um post que vai ter mais de 500, mais de 1000 likes e acabou por aí. Então, ativismo sem advocacia é entretenimento. Nós temos que sim identificar o que está errado, nos posicionar em relação ao que está errado, mas fazer alguma coisa em relação a isso. Quer seja mobilizar grupos ou pessoas que tenham o mesmo desejo de ser prósperos como nós e de ver aquilo resolvido, enviar cartas à Assembleia Nacional, ao Governo Provincial, à Administração Municipal ou quem quer que seja a pessoa responsável, a pessoa ou o instituto responsável por resolver aquilo, mas alguma coisa precisa ser feita. E Angola é um país cheio de problemas, então tem muitas coisas para nós sermos ativistas puros. Agora, mudando um pouquinho de assunto, como é que começa a Carmen no quesito empreendedorismo? Começa a Carmen também pelo aquilo que a Carmen é, né? Pela primeira fila. Então, como é que começa essa incursão para o empreendedorismo? Eu sempre tive uma facilidade muito grande para ser popular. E alguém no Banco Mundial me disse que eu tenho um rosto que vende. Ele disse, não, as pessoas gostam desse tipo de publicidade, o teu rosto, o teu cabelo, o teu sorriso. Então, eu sempre tive uma tendência para ser popular em relação às coisas que eu estava envolvidas. Já no trabalho que eu fazia com os agitadores culturais, eu já divulgava amplamente nas minhas redes sociais. Isso me fez fazer parcerias com muitas instituições. E em 2023 eu cheguei a um nível que eu era tão popular e tão visível em Angola que eu recebia constantemente vagas de emprego, oportunidades para bolsas de intercâmbio, convites para viajar, que era um dos meus planos quando eu regressei do IALI, né? Eu quero ser convidada para partilhar a minha expertise com tudo pago. Eu já estava nesse nível, só que algumas das oportunidades que chegavam até mim eram oportunidades que eu não reunia todos os requisitos ou eu não estava interessada. E eu olhava para a minha rede de contactos da altura, não reuniam todos os requisitos também e também não estavam interessados. Mas que desperdício, eu tenho aqui um convite e eu não estou interessada e vai ficar assim porque... Aí eu decido criar um grupo no WhatsApp que eu chamei de Na Fila do Pão. A Fila do Pão é a primeira fila que todos os jovens vão quando estão à procura de oportunidades. Nós temos uma frase muito comum, quem és tu na Rua dos Cães ou quem és tu na Fila do Pão. Mas lembras-te que no início eu contei que quando eu queria começar a minha carreira em ONGs, eu tinha duas opções. Ok, sim. E numa delas eu me perguntei quem eu era na fila do pão. Ok. Hoje em dia eu acho que se eu tivesse ido à ADRA nesse momento tem 6 ou 8 antenas, são escritórios em diferentes províncias de Angola. Okay. Hoje em dia eu acho que se eu tivesse ido até ao escritório da ADRA solicitar
o estágio voluntário. Hoje em dia eu seria a diretora nacional da ADRA, mas não fui porque me questionei quem eu era na fila do pão. Fui para a segunda opção, que eu fui solicitar o estágio voluntário e na entrevista alguém viu o potencial e disse: não sabemos porque é que estás a solicitar um estágio se tu estás em condições de trabalhar aqui. Então, às vezes, tu até estás no meio da fila, ou estás mesmo à frente, ou és o padeiro, ou és o segurança da padaria, ou és o dono da padaria. Talvez tu só não estejas a ver em que posição tu estás na fila do pão e alguém precisa te questionar ou alguém precisa te mostrar isso. Então, essa foi a ideia que estava na minha cabeça. Não, vou chamar de na fila do pão. Eu tenho a certeza que mais pessoas te perguntam isso. Eu não vendo. Vende. Tudo que eu sempre coloco os nomes mais escandalosos e criativos possíveis. Se tu viste aí maus agitadores culturais, depois tem o Turista Sem Cumbu, que eu criei para viajar. Então eu criei na fila do pão. A ideia era ser um grupo do WhatsApp onde eu ia mandar oportunidades e as outras pessoas também mandariam oportunidades. Só que o grupo saiu do meu controle. Eu sei que todas as coisas que eu crio têm uma tendência para se popularizarem muito rápido, mas eu esperava sinceramente que a Na Fila do Pão se popularizasse daqui a alguns anos. Mas acontece que as pessoas começaram a conseguir vagas de emprego, bolsas, alguns mesmo se candidataram no IALI e foram aprovados. As pessoas começaram a conquistar tantas coisas lá que, em vez de me chamar de Carmen, começaram a me chamar de Na Fila do Pão. Então, na altura eu recebia, 2023, 2024, eu já recebia convites para eventos que o custo do ingresso eram 30 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, e lá estava eu a receber 15 ingressos. Onde é que eu distribuía esses ingressos? No grupo. Só que depois eu ia a esses eventos e me cruzava com essas pessoas que também foram ao evento por causa dos ingressos. E eles, na fila do pão, olha, estou aqui por causa da Na Fila do Pão. E quem não fizesse parte do grupo me olhava e tipo, por que estão te chamando Na Fila do Pão? Não, eu tenho um grupo. Só que chegou um momento que a influência e o impacto do grupo era tão grande que para mim já não fazia sentido chamar ou melhor, já não fazia sentido eu responder, não, estão me chamando Na Fila do Pão porque eu tenho um grupo do WhatsApp. Precisava ser algo mais do que só um grupo do WhatsApp. Então eu lanço o nosso primeiro desenho e lanço o nosso primeiro programa de formação, que eu chamei Bootcamp Na Fila do Pão. E se o grupo já tinha muito impacto e as pessoas já estavam malucas por causa das oportunidades que conseguiam lá, aí eu lanço um bootcamp e falo, paguem o que quiserem a partir do 540. Que é essa jovem angolana que está ensinando os jovens a gerir as suas carreiras, a dar melhores empregos, e ela está da formação e ela está a dizer, paguem o que quiser a partir de 500 kwanzas. Isso foi insano. Eu fiz 2 edições em Luanda, fiz 2 edições em Benguela, porque eu não faço nada em Luanda que eu não faço em Benguela. E foi tão bem sucedido que eu vi, tipo, aqui dá para fazer mais coisas. Foi quando no ano passado eu disse, ok, vou levar isso ao próximo nível. Vou abrir uma empresa de consultoria. Ok, no ano passado, 2025. Exatamente, okay. Porque depois eu comecei a estudar muito sobre empregabilidade. E ao estudar eu dei conta que o trabalho é o maior mercado da África e é o mercado mais inexplorado do continente. Há uma estatística que diz que de 2002 até 2023 o mercado de trabalho formal em África só cresceu 0,6%. E as estatísticas dizem que até 2050 a maior parte das pessoas ainda vai estar no setor de trabalho informal. Ou seja, não há empregos no corporativo para todos nós. Mas é no corporativo onde estão os melhores salários. Então, o que a África precisa é criar sistemas que regularizem o mercado informal. Não combater o trabalho informal, mas regularizar. E como é que se regulariza isso? Eu estou ensinando aquela pessoa que trabalha de forma independente a ir até o INSS pagar a segurança social. Ok, estás a trabalhar por conta própria, mas paga a tua segurança social em caso de acidente de trabalho, ou seja lá o que for. É ensinar os empreendedores, olha, ok, tens esse negócio, registraste, mas podes ir buscar uma certificação no INAPEM para pagar menos impostos. Tens estatuto de não sei o que lá mais na AGT para isso. Então, eu vou trabalhar em empregabilidade nos 3 sentidos, porque eu acho que as pessoas em Angola têm que estar precavidas. Tu tens que ter competências de empregabilidade para o emprego, no caso de tu quereres vender o teu tempo em troca de um salário, mas também tens que ter competências de empregabilidade para o autoemprego, que, ok, confias nesse emprego, dês um bom salário, boas condições de trabalho, mas isso der errado. A economia instável, a empresa pode falir, tu podes ser demitido,
Tu podes descobrir que a tua empresa afinal não pagou segurança social durante esses 5 anos e tu ficares frustrado e desistir, mas o que vais fazer? Tu tens contas para pagar. E desenvolver competências de empregabilidade para o empreendedorismo. Ok, começaste como trabalho independente, mas não tens escalado, se calhar queres ter agora uma equipa, a demanda já está grande. Então, comecei a observar isso e notei que em Angola, quando falamos de empregabilidade, estamos a nos referir só ao emprego formal. Ignoramos o autoemprego e o empreendedorismo, que também precisa ser sistematizado. Depois decidi fazer mestrado em Serviço Social e Política Social. Comecei a estudar sobre empregabilidade na perspectiva da academia e da ciência, não só no que eu estava a observar. Disse, ok, eu vou para uma empresa de consultoria de empregabilidade. Mas, às vezes, tu queres ser tão excelente, mostrar a excelência do trabalho que tu fazes, esqueces de comunicar o nível de quem está a te acompanhar. Então, nós vamos dizer, tem uma empresa de consultoria de empregabilidade. Eu falo, não, temos uma empresa de consultoria de carreira. Porque se eu disser carreira, todo mundo vai entender. Se eu tenho empregabilidade, everyone will be like, isso é o quê? Empregabilidade? Porque o que está na cabeça das pessoas é que elas precisam trabalhar por um emprego formal. E foi assim que nós começamos a fazer a transição de na fila do pão para a primeira fila. Porque o nosso público-alvo são as pessoas que estão no mercado de trabalho, que já têm alguma habilidade, algum talento, ou mesmo às vezes algum emprego, e querem condições melhores. E, por último, uma das coisas que também descobri ao fazer esse trabalho é que um dos maiores problemas da Angola, eu gostaria de dizer o maior, mas como provavelmente vão fazer cortes e eu não quero viralizar por as razões erradas, um dos maiores problemas em Angola não é o desemprego, é o subemprego. Os jovens em Angola, as pessoas em Angola começam a trabalhar a partir dos 15 anos, às vezes a partir dos 10. As pessoas trabalham, as pessoas têm emprego, mas não são bons empregos. Não é à toa que nós temos casos dos meninos que dormem ao relento na cidade da China. Eles têm emprego, mas é um subemprego. Um subemprego é um emprego que te coloca em situação de precariedade laboral. Tu não tens todas as condições necessárias para executar o teu trabalho. Tu tens acúmulo de funções, foste contratado para fazer alguma coisa e fazes outra. Às vezes até tens as habilidades, mas o teu emprego simplesmente subaproveita as habilidades e os talentos que tu tens para desempenhar na empresa. Outras vezes pagam-te mal, outras vezes até te pagam muito bem, mas não há perspectivas de crescimento para ti dentro dessa empresa. Então, outras vezes a empresa te ocupa tanto tempo que tu nem tens disponibilidade para fazer formação. E um conjunto de questões. Eu já trabalhei numa empresa em que eu tinha um salário altíssimo e um ano depois de conta que aquilo era um subemprego. Então, às vezes pensam que um mau emprego é só um emprego que te paga mal. Mas existem muitas outras condições relacionadas à própria empregabilidade que podem fazer do teu emprego um subemprego. Então, o que nós fazemos hoje em dia, diferente de quando nós começamos, que era ajudar as pessoas a conseguir emprego, hoje o que nós fazemos é ajudar as pessoas a conseguir melhores empregos. Garantir que eles têm todas as condições de trabalho. E o nosso público-alvo é necessariamente o pessoal que está na Chevron, que é para Total, está na Ernst Young, que é para KPMG, já está no mercado de trabalho, mas ainda assim há alguma questão relacionada à sua empregabilidade que não está bem resolvida e que ele precisa resolver. Ou é a nível de formação, ou é a nível de saber onde, quando, como procurar emprego. E na primeira fila assim que nós definimos, empregabilidade é saber onde, como, quando procurar emprego, como manter esse emprego, porque não basta simplesmente conseguir o emprego, como crescer a tua carreira nesse emprego ou nessa instituição, ou em última instância fazer transição de uma instituição para outra ou de um setor para outro, dependendo das vagas que tu podes e queres ocupar. E o que é necessário, né, para os jovens que estão aí a assistir? O que é necessário para ter essa consultoria, para estar convosco? A princípio, vamos para o mais barato, que é entrar no grupo do WhatsApp, porque o grupo continua, na fila do pão, nós continuamos a mandar as oportunidades lá. E a nível de consultoria, se entrar em contato connosco, nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, podem entrar em contato pelo WhatsApp. Antes mesmo de tu disseres eu quero isso, ou de nós dissermos o teste, nós fazemos sempre uma reunião, um briefing de 30 minutos a uma hora até para identificar, porque às vezes o cliente vem com eu quero um currículo, mas o problema não é só o currículo, é o LinkedIn dele. Eu quero um LinkedIn, o problema não é um LinkedIn melhor, o problema não é só o LinkedIn dele, é o currículo dele também. Às vezes ele nem sabe o que ele quer fazer profissionalmente, quer mudar de área, mas não sabe para qual área mudar, depende muito.
O LinkedIn é uma ferramenta muito ativa e importante no nosso trabalho. Eu amo o LinkedIn. Eu sou viciada no LinkedIn. É a minha rede social preferida. Acho que porque ao longo dos anos eu fui me apaixonando muito por essa temática de empregabilidade. Eu gosto muito de observar no LinkedIn como as pessoas vão navegando no mercado de trabalho as diferentes possibilidades. E eu falo muito disso porque eu sou um exemplo de empregabilidade. Eu já trabalhei para alguém a vender o meu tempo em troca de dinheiro. Já tive a minha fase de trabalhar por conta própria. Agora escalei, né? Tenho uma equipa na minha empresa. É provável que eu volte para outro emprego, porque eu gostava mais quando trabalhava por conta própria do quando tinha uma equipa. Acho que eu passei tantos anos a liderar, desde os agitadores dos culturais até agora, que eu estou a perder a minha vontade de liderar pessoas. Acho que eu estou cada vez mais, não. Quero estar a partir de qualquer lugar e não ter que lidar com tanta gente assim. E 5 coisas, não, três coisas que as pessoas precisam saber para se posicionar no LinkedIn. 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, saber... Desde que não seja uma coisa que só fales nas tuas consultorias. Não existe nada que eu só falo na minha consultoria que eu não falo publicamente. Okay. Se eu falar, eu sei que vai atrair mais pessoas. Não tenho essa insegurança em relação ao nosso conteúdo. Para mim não há um segredo. Não tenho problemas que me copiem, sei que não vão fazer igual a mim e está tudo bem. E também se copiarem, ótimo, porque a roda já foi inventada, então não adianta estarmos aqui com segredos. Mas algumas dicas, e a primeira que eu daria seria saber o que tu podes oferecer. Não adianta nada tu falar, não quero mais visibilidade no LinkedIn, quero entender melhor da plataforma, se tu, enquanto profissional ou estudante, não sabes o que é que tu ofereces ao mercado, o que é que tu queres oferecer. Há um exercício que nós fazemos sempre, chamamos de vaga que podes ocupar, onde tu olhas para a tua experiência de trabalho, para o que tu estudaste, e para as tuas áreas de interesse, o que tu queres fazer profissionalmente. E daí sai sempre 5, 4, 3 profissões. Eu particularmente sou uma pessoa que tem 5 currículos para 5 profissões diferentes, porque fiz esse exercício também de olhar para o que eu podia fazer. Tem a Carmen consultora de gestão de projetos, e tem a Carmen consultora de carreira, e depois tem a Carmen facilitadora de workshops. Então, o que tu podes oferecer ao mercado? Não adianta nada tu te expores e querer ser popular só por ser popular. Tu tens de ser popular porque tu és a primeira pessoa em quem nós pensamos quando lembramos daquele assunto. Eu, por exemplo, pode ser a pessoa em Angola que quando as pessoas pensarem em LinkedIn, a primeira coisa que lhes vem à cabeça sou eu. Eu quero ser a pessoa que quando as pessoas vão a um evento corporativo e decidem tirar fotos para postar no LinkedIn, a primeira pessoa e referência em quem elas vão pensar sou eu. Mas também quero ser a pessoa em Angola quando as pessoas pensam em gestão de projetos, a primeira pessoa que lhes vem à mente sou eu. Então, que temática é essa que tu queres que nós te relacionemos no LinkedIn? Essa é a primeira coisa, saber o que é que tu queres oferecer. A segunda dica seria como é que tu te sentes confortável. Existem aquelas pessoas como eu que são mais espalhafatosas. Eu gosto de aparecer. Eu gosto tanto de aparecer e quase todos os posts do meu LinkedIn têm uma foto minha. Porque eu quero que as pessoas fixem o meu rosto, o meu cabelo. Eu quero ir a um evento e as pessoas me reconhecerem pelo meu cabelo. Eu quero ir a um evento e as pessoas saberem que se tem lá alguém de bubu, é a Carmen. Que se tem lá alguém a rir e tem uma abertura nos dentes, é a Carmen. Mas há pessoas que querem construir visibilidade em relação à sua carreira, mas que não se sentem necessariamente confortáveis com fotografias ou vídeos. Eu não me sinto confortável com vídeos, mas hoje está no meu plano é gravar o máximo de vídeos possível. Então, se tu és alguém que não se sente confortável com fotografias e vídeos, como é que tu podes criar visibilidade no mercado de trabalho no LinkedIn sem necessariamente expor? Comentários. Não publica, não posta, mas vai comentando nos posts daquelas pessoas que tu queres chamar a atenção ou que tu queres que as pessoas que seguem essa pessoa te sigam também. Tens que procurar qual é a tua zona de conforto para criar a tua visibilidade no LinkedIn e no mercado de trabalho. Eu não sou o tipo de pessoa que fala, não sei da tua zona de conforto. Porque às vezes sair vai te levar a um resultado que você vai dizer, eu já sabia que isso ia dar errado, eu já nem queria fazer isso. Então, não adianta forçar. Como é que tu te sentes confortável no LinkedIn a dispor? Queres toda a informação profissional sobre ti no perfil? Queres só alguma coisa? Eu particularmente sou comedida em relação a isso. Nem tudo que está no teu LinkedIn precisa estar no teu currículo, nem tudo que está no teu currículo precisa estar no teu LinkedIn. Então, como é que tu te sentes confortável? Como é que tu vais aparecer? Essa é a segunda dica em relação ao LinkedIn.
E a terceira dica é orgânico funciona. A depender do tipo de pessoa que tu és e do setor em que tu estás a operar, porque há aqueles que fazem um trabalho num ambiente muito corporativo, outros nem tanto. Mas tu podes ser uma pessoa que se calhar tem licença poética para aparecer de qualquer jeito. Eu tenho licença poética para postar qualquer coisa no LinkedIn, até dizer que eu estou a beber água, eu sei que vai viralizar. Mas tu tens que decidir se tu queres criar uma visibilidade a partir do orgânico. Eu sou uma pessoa que não edita muitos vídeos. Eu lembrei, pensei em alguma coisa e gravo. Olha, estudante, devias fazer isso, não sei o quê. Mas existem aquelas pessoas que preferem fazer algo mais preparado, com uma câmera. Eu sou o tipo que fala, não precisa esperar ter um iPhone para gravar conteúdo. Começa com a ideia, alguém vai gostar tanto do conteúdo e vai dizer, olha, vou te oferecer um iPhone. Tem uma piada no Facebook que é, se não te compro um carro porque gosto muito da tua forma de andar. Vai que alguém vai gostar tanto do teu conteúdo que vai te oferecer as condições disso. Um exemplo foi recentemente, não tão recente, em dezembro eu fui dar uma formação de empregabilidade. E na formação contei que eu resolvo tudo através de um estado do meu WhatsApp. E que naquela manhã eu tinha publicado que eu queria microfones de lapela, porque eu queria passar a criar conteúdo. E que quando eu publiquei aquilo eu disse, não me digam, podes comprar no sítio X. Me digam assim, eu vi no sítio X e está X kwanzas. Ou eu tenho e estou a vender a X kwanzas. E eu disse, olha, e as pessoas me responderam, e alguém, uma amiga me disse que ela tem a mais e não vai me entregar um. Naquela mesma formação, um dos formandos disse, microfone de lapela, eu tenho, toma. E eu terminei a vender com 2, porque eu recebia e claro que depois fui buscar o da minha amiga, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Tu nunca sabes quem está a te ouvir. Tu nunca sabes quando estás diante de um potencial chefe, colaborador, parceiro, financiador, patrocinador. Então, talvez em vez de eu primeiro dizer, não podes juntar dinheiro para comprar um iPhone 14, tu nem tens noção se quando começares a criar conteúdo com esse iPhone 14, tu vais ter a audiência que esperas ter. Então, talvez antes de investir tanto assim em material, para criar conteúdo, para ter visibilidade no LinkedIn, talvez tu vais começar já com pequenos textos, a partilhar a tua experiência, o teu conhecimento, a tua rotina e fazer conteúdo orgânico em vez de dares necessariamente a editar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que se fizer um vídeo a dizer que eu dou formação de LinkedIn, que o preço é X, eu não vou vender. Mas se eu fizer um conteúdo esporádico a falar, olha, se queres ser visibilidade no LinkedIn, faz isso e aquilo, funciona muito melhor para mim. E o LinkedIn não é uma rede social que tem horário para postar. O LinkedIn é muito orgânico, é muito... Não tem algoritmo, o LinkedIn, aquilo é inteligência artificial. Então, orgânico funciona no LinkedIn. Nós não queremos só saber que tu és o diretor de não sei mais das quantas na instituição X. Tá bom, mas o que é que tu fazes como diretor? Que impacto tu estás a causar na tua instituição? Que impacto a tua instituição está a causar na tua vida? Tenta ser o mais orgânico possível e vais ver que tu vais crescer. Uma última dica extra que eu diria, envia pedidos de conexão. Não fiques no pedestal, ou eu já sou isso, e também não te questiones quem sou eu na fila do pão. Envia pedidos de conexão, porque no LinkedIn a quantidade é tão importante quanto a qualidade. Recentemente eu estava a conversar com um cliente que publica em inglês no LinkedIn dele. Eu disse, mas por que tu estás a publicar em inglês se a tua audiência está maioritariamente em Angola? Tudo bem que ele trabalha numa multinacional, mas a tua audiência está maioritariamente em Angola. Não, porque o LinkedIn dá para traduzir. Mas quem és tu? 1000 seguidores. Quem és tu para eu clicar em traduzir posta? Tu não tens uma fanbase em língua portuguesa e lá estás tu a tentar explorar o mercado de audiência inglesa e a dizer que nós vamos traduzir. Nós não vamos traduzir. Então, ou envias pedido de conexão e no mínimo eu vou ficar tipo, o fulano tem 2.000 seguidores, claro que eu quero saber o conteúdo dele. Então, envia pedidos de conexão. O LinkedIn tem um limite de 100 a 150 pedidos de conexão que tu podes enviar semanalmente. Então, o meu conselho, eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa que eu falei aqui sobre o LinkedIn. Atinge o limite semanal. Envia até o LinkedIn te dizer, chega, tu precisas de audiência. Não adianta nada fazer a sessão de foto e postar no LinkedIn. Nós não vamos colocar like, porque quem és tu na fila do pão? Tu precisas de seguidores. Talvez já muita gente vai colocar uma fita do Rambo a começar a fazer conexões. Carmen, 15 prémios, mais de 15 prémios, 18 prémios, né? Mais de 15 prémios.
uma das jovens mais influentes em África. E no ano passado, acho que foi no ano passado, teve nos Estados Unidos. E depois disso tudo, do que avançou até agora, o que é que continua a lhe mover? Nada, sinceramente. Eu não tenho nada mais que me move. Eu já alcancei tudo que eu queria na minha vida profissional em 2024. Eu já alcancei em 2024. Atualmente eu falo que estou aposentada, estou só a explorar coisas. No dia 8 de março deste ano, Internacional Mulher, eu fui nomeada uma das 100 vozes mais impactantes de África. E a minha mãe me ligou e disse: falta mais, eu estou a dizer, eu já estou falando, ninguém me postar mais. Por favor, parem de postar o meu gosto dessas coisas, eu estou a tentar me aposentar, mas a nível de conquistas, eu acho que eu já alcancei pelo menos o que eu tinha planificado dentro do meu plano. Eu me lembro que até 2019, 2020 eu dizia na minha irmã, falta prémios no meu currículo, falta prémios no meu currículo. Prémios é uma coisa que eu queria muito. E eu ganhei o meu primeiro prêmio em 2021 como líder de revelação no Young African Leaders Initiative Awards. Foi o meu primeiro prêmio e daí nunca mais parei de ganhar prêmios, mas eu só queria um, pelo menos um no meu currículo para validar-me, para validar e dizer, olha, eu sou isso tudo e por isso é que eu tenho esses prêmios. Eu só queria um. A nível salarial, eu sou do tipo que fala em Angola, o máximo é um apartamento no Quilamba e Mendes. Eu não sou tão otimista assim. Eu acho que nós temos muitas diferenças econômicas, mas temos poucas sociais. É possível tu teres uma pessoa extremamente rica vivendo no teu bairro ao lado de uma lixeira. Então, eu, a nível salarial, também acho que eu já alcancei o que eu queria, o que eu tinha planificado. Eu sou uma pessoa minimalista, então não sou uma pessoa de muitos luxos, então não sou alguém que diria, me falta carro, me falta casa própria. Acho que casa própria é um trabalho que eu vou deixar no prisão, mas não quero ter que lidar com o mestre da obra. Não me vejo a discutir com o pedreiro e a lidar com as mentiras deles. Então, no momento eu estou focada em consolidar minha carreira internacional. Eu não acho que precise de mais visibilidade em Angola. Tanto é que atualmente os convites que eu aceito são mesmo só para podcast. Porquê? Porque no YouTube os meus seguidores internacionais conseguem colocar legenda, artigos que escrevam sobre mim, dá para traduzir, mas televisão e rádio é uma coisa que eu hoje em dia não aceito convites porque é mais para ter uma influência a nível local e eu não estou mais à procura de uma influência a nível da Angola. E eu me lembro que eu estava a conversar com uma amiga anteontem, eu disse, por favor, angolanos, não me deem mais prémio, não estou à procura de mais nada aqui. Mas é o meu foco, me consolidar internacionalmente, não no sentido de ir trabalhar lá fora, mas saberem que, olha, em Angola, que é um país que fala a língua portuguesa, tem uma jovem que faz isso, fez isso, já deu mais de X empregos, já deu... há uma frase que eu sempre posto quando alguém manda dizer que conseguiu um emprego melhor. Eu posto só para os meus contatos no WhatsApp, eu falo, de mais emprego de um certo partido. Mas é uma das coisas que estou muito empolgada a fazer, continuar a trabalhar em empregabilidade e mostrar às pessoas que quando elas têm um emprego que não é um subemprego, podem viver com mais dignidade. E ser uma voz ativa dos jovens angolanos em todos os fóruns que eu puder participar, quer seja a nível governamental, a nível institucional, fora da África também, ser uma pessoa que representa tanto os anseios como as vitórias dos jovens angolanos em Angola. E verdadeiramente isso vai dar. Atualmente, prêmios não são necessariamente o meu objetivo, todas as coisas que vão acontecendo agora são consequência. São consequência. Mas tudo que me acontece é exatamente aquilo pelo qual eu fui educada para conquistar pelos meus pais. Eu fui criada para ser assim. Fiz ouvir. Nós estamos aqui a terminar, mas nós não terminamos sem fazer aquilo que é padrão aqui no canal. E são mais ou menos 3 perguntas finais. E a primeira é 3 livros da vida da Cátia. 3 livros. 3 livros. A Mulher Honrada e Insubmissa de Angola. As Mulheres Honradas e Insubmissas de Angola. É um livro que eu gosto muito, recomendo para as mulheres. Conta a história de como as mulheres angolanas eram antes, durante e depois do tempo colonial. Niquete, da Paulina Chiziane, uma história de poligamia. Eu acho que é um livro muito bom. E o terceiro seria um livro brasileiro, Colina da Adolescência.
que é Antes de Tudo Acabar, da Maria Cláudia Muller. Três livros. Num país que ainda quer visitar e ainda não teve oportunidade. Gana, com certeza. Gana. Vem Gana, porque todas as vezes que eu me encontrei com um ganês, eu estava de bubu e ele disse que essa roupa é do país dele, então eu quero ir lá para os meus bubus no Gana. Gostaria muito de ir ao Gana. E por último, se hoje fosse o próximo dia de vida, qual seria as suas últimas palavras? Meu Deus! Isso é muito assustada, porque pode mesmo ser um último dia. Não vai. Quais seriam as minhas últimas palavras? Acho que seria uma frase que me define muito. É uma frase em inglês. Vou falar primeiro em inglês, depois vou falar em português, porque quando se traduz, a tradução não é o que é o que equivale. Então, se calhar, quem entende inglês e entender a frase vai entender muito melhor o sentido da frase do que quem ouvir em português. E seria Never ever be basic for nobody. Ok. Nunca sejas básico por ninguém. Okay. Tudo que fizeres faz como se fosse a coisa mais importante da tua vida. Como se tivesses que mostrar que és a pessoa mais excelente do teu departamento, a pessoa mais especial da tua província. Eu tenho isso, eu falo, os meus condenantes somos muito vaidosos, nós somos muito aparecedores, nós queremos sempre mostrar que merecemos estar aqui. Então, o meu pai diz sempre que sorte é oportunidade mais competência. Tiveste a oportunidade de fazer, agora mostra a tua competência. Então, never be basic for nobody. Nunca sejas básico, nunca sejas básica por ninguém. Vai sempre até ao último nível. Nós vamos também levar aqui como uma frase para nós e agradecemos já por ter aceito o convite. É um prazer tê-la aqui. Foi um prazer também conversar com a Carmen. Desejo um ano, né, estamos só no princípio, que seja um ano excelente e que continues a impactar mais pessoas com o trabalho que faz. Quanto a vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigado. Espero que tenham gostado da conversa de hoje com a Carmen. Subscrevam o canal, partilhem para que cheguem a mais pessoas. Não fiquem com o conteúdo e com o aprendizado que tiveram sobre o LinkedIn só para vocês, partilhem para mais pessoas. E nós voltamos no próximo episódio. Foi.